E hoje eu tenho aqui comigo o Jorge Paulo Bonalume. Bem-vindo, Jorginho. Jorginho. Obrigado, padre. Te chamam de Jorginho? Jorginho. Porque pelo tamanho. É pelo tamanho. Mas me diz, Jorginho, primeiro bem-vindo, tá? Muito obrigado, padre. O Jorge tem uma experiência muito importante com adoção. Tem 3 filhos adotivos e também ajuda a outras famílias no processo de adoção. E nós vamos compreender um pouco isso, porque família é um tema muito importante. E nessa semana, tantas pessoas, tantos lugares estão refletindo, celebrando a família. Por isso nós queremos trazer esse tema para você. Primeiramente, Jorginho. Quem é o Jorginho? Os pais, a tua experiência de criança, enfim, até aqui. Só sinteticamente para situar as pessoas. Então, o Jorginho, então, padre, é uma pessoa de 58 anos de idade, feliz, né? Trabalho há 34 anos junto ao cartório Kunzler, pai de 3 filhos, casado, e, enfim, a gente faz um trabalho para a comunidade. A gente sempre, o nosso entendimento é que a gente não está aqui por nós e sim pelos outros. Então, sempre procurando fazer alguma coisa pelos outros, a gente vai dando continuidade à nossa existência. Você diz que você é feliz. Você disse claramente já. O que mais te faz feliz? Padre, hoje a gente tem uma casa para morar, eu tenho uma família maravilhosa, né? Tenho minhas irmãs junto comigo, tenho um trabalho que eu posso contar para o meu sustento, né? Tenho saúde, então eu entendo que eu estou feliz. Você realizou então os teus sonhos? Nem todos, padre, nem todos, mas os que foram realizados, eles nos dão essa alegria e nos fazem felizes. Me diz o seguinte, a tua experiência de pai adotivo, 3 filhos adotivos, e depois você também tem o grupo de apoio DNA da Alma. Primeiro me fala desse DNA da Alma, o que é? Eu vou falar um pouquinho antes das minhas adoções, porque as adoções elas vieram antes do DNA da Alma, né? Isso. Eu adotei 3 filhos, então, e a adoção, padre, a gente fala quando a gente está nesses programas, né? Quando a gente faz um programa para incentivar a adoção ou nos encontros que a gente promove sobre a adoção. Ou quando as pessoas ficam com a dúvida, né? Porque eu tenho 2 filhos. Os 2 últimos que eu adotei com 8 e com 9 anos, e por um período de tempo eles ficam com a mesma idade. Então as pessoas às vezes não conseguem entender como é que eles têm a mesma idade sendo irmãos. Então aí é que a gente fala em adoção. Senão eles são simplesmente filhos. Né? Sim, você não fala... Não se fala que são meus filhos, adotivos, a gente não fala. Isso é um sentimento... às vezes até estranho, né? Porque eu não consigo ver eles como adotivos, né? E eles são realmente os meus filhos, e o amor é tão grande que são meus, enfim, né? E a gente não abre mão disso de maneira nenhuma. Agora me diz o seguinte, com que idade eles foram adotados? Eu adotei a Pamela com 1 aninho de vida, né? Foi a minha primeira adoção. Depois o Alencar com 8 e a Andressa com 9. Com 8 e 9 aninhos. Mas por um período de tempo eles ficam com a mesma idade. E hoje eles estão têm com 22 e 23. 22 e 23. E a Pamela com 33. 33. Isso. E qual é que foi a motivação de adoção? Você tentou ter filhos com a tua esposa? Como é que era? Não, padre. A primeira adoção, ela foi assim, nos colocaram uma menininha de 1 aninho no colo, e nos disseram praticamente assim: bom, se vocês querem é de vocês, senão eu vou ver o que eu faço com essa criança. Né? Então aquilo para nós, e na época eu não estava nem casado ainda com a minha esposa, né? Mas como é que a gente vai abrir mão de uma menininha de 1 aninho de vida, né? Totalmente indefesa, totalmente sozinha. E aí a gente abraçou essa criança e a gente foi o nosso primeiro processo
de adoção, antes mesmo de casar. E depois, por um contato, e aí que veio, logo em seguida veio o DNA da Alma, um contato muito grande com a nossa Casa Lar Padre Oscar Bertoldo, que é o abrigo lá de Farroupilha, né? A gente fazia um trabalho voluntário lá, e eu e a Andréia, já minha esposa, já casados, frequentando com bastante força lá no abrigo, né? Então, todos os finais de semana a gente estava lá. E aí a gente vai criando vínculo com as crianças, né? Então, surgiu a oportunidade de adotar o Alencar e logo em seguida a Andressa. Você não atribui algo também especial? Agora eu estou perguntando para você, porque não é comum ter essa compreensão que você já expressa. Por exemplo, um jovem que ainda não está casado, alguém apresenta uma criança e diz, olha, vocês querem adotar? Porque não tem que ter algo diferente aí que você atribui a quê isso? Porque eu acho que existe algo diferente nessa tua atitude, a atitude de vocês de ter adotado tão jovem. Não sei, padre, como é que vamos dizer assim, as coisas foram acontecendo, né? Eu aprendi muito com meus pais a ser do bem, a trabalhar, a ser honesto. Então, sempre tive isso. Eu trabalhei, desde que eu me conheço por gente, eu trabalhei em serviços voluntários, né? Inclusive na nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá em Farroupilha. Eu fui coordenador de uma pastoral lá da nossa igreja, lá de Farroupilha. Mas, enfim, difícil dizer, padre. O que eu posso dizer é que sempre fui muito... eu não vou dizer que eu sou praticante, mas eu sempre fui muito religioso, né? Sempre acreditei muito em Jesus, e tenho a figura de Jesus para mim como um exemplo. Inclusive, eu me emocionei quando o senhor estava cantando, né, no início do programa. Mas dizer que houve alguma coisa especial eu não posso dizer, padre, porque para mim as minhas adoções elas são tão naturais que elas fazem parte da minha vida. Mas como é que você vê a questão da adoção hoje? Não tem, para muitos, não acontece a adoção somente em caso deles não conseguirem ter filhos. Não é natural que alguém que esteja bem e possa ter filhos adote. É ou não é? Na maioria das vezes, e aí a gente entra então um pouquinho, né, no grupo de apoio à adoção DNA da Alma, a grande parte das famílias que estão lá, sim, é porque não conseguiram, né, ou não conseguem, ou tentaram e não conseguiram, mas assim, que possam ter filhos e estão lá para adoção é raro, realmente não acontece muito não, padre. E o sentimento, você disse assim, ó, a gente nem fala normalmente que é pai adotivo, porque a nossa experiência, o nosso sentimento é de amor completo. Como é que é isso? Tem uma passagem, padre, que a minha filha, a Andressa, logo depois que a gente fez a adoção dela, nós estávamos lá fora de casa e ela me perguntou assim, por que eu gosto tanto dela? Ela me pediu. E eu respondi, porque tu é minha filha. E ela me disse, mas tu sabe que eu não vim de ti, tu sabe que eu não sou tua filha biológica. E aquilo me fez pensar, porque às vezes eu não penso nisso, sabe? É tão natural as nossas adoções, e eu falo pela Andréia também, minha esposa, é tão natural que a gente não tem esse sentimento de adoção, né? Tanto é que a gente está sempre junto, a gente é muito ligado com nossos filhos, a gente não dorme quando eles não estão bem, né? Enfim, é aquilo que eu digo, parece como é que vamos dizer assim, um clichê, mas assim, não mexe com meus filhos que está mexendo comigo, né? Então, mas eu me fazia aquela pergunta, como é que eu amo tanto esses três aí, se eles não são os meus filhos, né? Mas para mim é tão natural a adoção, padre, que eu não consigo me imaginar sem a presença deles. E aí, você não descobre alguma coisa relacionada ao próprio sentimento de amor que
na verdade, o sentimento de amor é, de alguma forma, uma eleição e, ao mesmo tempo, uma abertura. Ou seja, eu elejo amar esse filho, essa filha, e eu me abro a esse amor. Porque aqui entra a questão da diferença entre biológico e adotivo, que na sua compreensão praticamente não tem. E não é só compreensão, é experiência. Nesse sentido, a gente percebe que o amor, a questão biológica não pesa como muitas vezes a gente considera que deve pesar. Padre, essa pergunta ela é bem importante, bem interessante, porque, e aí já falando no grupo de apoio à adoção de novo, né? A gente entende que para uma adoção dar certo, quando esse filho adotivo, essa pessoa adotiva, ela entrar na nossa casa, ela deixa de ser filho adotivo para ser os nossos filhos. E aí a gente tem que ter todo o amor para essas crianças aí, porque às vezes as pessoas não entendem. Nós, graças a Deus, em Farroupilha, a gente tem, em 12 anos do grupo de apoio à adoção DNA da Alma, 2 ou 3 devoluções só, em 12 anos de grupo. Mas no Brasil as devoluções são muito grandes, né? Infelizmente é muito grande. Ou por os pais não estarem preparados para a adoção, porque quando a gente tem um filho biológico, não que ele não venha com as cargas genéticas do pai, da mãe, mas quando a gente faz uma adoção, eles vêm com uma carga muito grande, né? E ainda dois dos teus com 8 e 9 anos, Isso. Que praticamente uma parte importante da personalidade já estava ali construída. Formada, isso. Então são crianças que sofreram muito, né? Então a gente tem que tratar eles como os filhos e duro como a gente tem que ser como pai e mãe, mas também a gente tem que ser leve e mole, porque a gente tem que entender o que eles passaram lá atrás. E às vezes não se entendem isso, né? Então nós temos a nossa psicóloga Regiane Comim, do DNA da Alma, ela diz uma frase bem interessante. As crianças adotadas, elas dão o pior delas para receber o melhor da gente. Porque às vezes eles dizem o seguinte para nós, né? A gente ouve, infelizmente, a gente ouve bastante isso. Mas vocês foram corajosos em fazer essa adoção. Eu digo, corajosos foi essas crianças que entram nas nossas casas sem saber o que vai acontecer com eles. Mas percebe como você também tem outra perspectiva, porque o mundo tem essa ideia que exatamente aqui, com esse programa, esse momento, ajuda o pessoal a desconstruir muita coisa que nós temos de preconceito. Vocês foram corajosos, estão dizendo. É um pensamento errado. Exatamente, é um pensamento torto, que a grande maioria tem. Isso. Então, assim, o que eles mais dizem para nós, né? Quem não conhece a adoção, vocês são corajosos, vocês foram corajosos. Vocês têm o céu garantido. Que coisa mais linda que vocês fizeram. Eu digo, cara, as crianças que são o objetivo. Eles que foram os corajosos, eles que têm o céu, porque o que as crianças hoje, elas só foram adotadas porque elas não foram adotadas pelos seus pais biológicos. Por isso que elas foram adotadas por outras pessoas. Mas imagina assim, meus dois filhos, o Alencar e a Andressa, com 8 e 9 anos, eles não nos conheciam. Eles estavam entrando dentro da nossa família com a certeza de que eles fossem ser bem tratados, mas se eles não fossem bem tratados, então eles são corajosos, né? Essas crianças que têm o céu garantido. Na verdade, Jorge, eu tinha até pensado em cantar outra música, mas só vamos fazer de novo a primeira estrofe. Um dia uma criança me parou porque ela diz mais para esse momento do que a música de família, porque essa é a perspectiva de Jesus. Eu acho que vocês têm, nesse sentido, que vocês têm e transmitem com uma clareza grande você agora, e eu acho que é construtivo para todos nós. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir,
caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Essa perspectiva de Jesus eu acho que você transmite com aquilo que você fala e com aquilo que vocês fizeram. Você, a tua esposa e toda essa equipe do grupo do DNA da Alma, enfim, pais e mães adotivos de tantos lugares. Padre, não me põe nesse compromisso aí de ter Não, mas não é, olha aqui, ó, porque veja o seguinte, Jorge. Eu falo isso porque muitos acham que ser de Jesus é só ir na missa. Sim. Entendeu? Eu acho que é importante, é fundamental ir na missa. Mas só que tem uma consciência religiosa que eles têm que perceber essa perspectiva. Nós temos que perceber essa perspectiva. Eu acho, me corrige, Padre, mas eu acho até que tem uma frase da... É a Madre Teresa de Calcutá que fala, né, que as mãos que ajudam são mais valiosas que os lábios que rezam, né? Eu acho que o que a gente faz, e aí não só, Padre, na adoção e na família, mas no nosso dia a dia com os amigos, com o trabalho, né? Então, quando a gente está no trabalho, a gente procura de todas as formas ajudar a todos resolvendo os seus problemas, trabalhando para que... E uma das coisas, das dificuldades que me atrasaram a minha vinda até aqui, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Uma pena que eu não pude vir antes, mas é porque a gente trabalha muito, né? Tentando sempre atender a todas as pessoas, né? E, enfim, então acho que essa dinâmica que a gente tem acaba nos levando a isso, né? E eu tenho meus filhos sempre junto de mim. Ninguém quer, por mais que hoje as duas meninas já estão casadas, né? Elas estão sempre lá em casa, é sempre o pai, sempre a mãe, sempre o pai, sempre a mãe. Então é porque a gente se doa bastante a eles, né? E eu acho que isso é importante. Essa doação para os filhos, essa doação para a família, essa doação para os clientes do cartório, né? Essa doação para os amigos, isso que faz a gente ter uma perspectiva diferente da vida, né? Por isso que eu disse lá no início, a gente está aqui pelos outros e não só por nós, né? Tem que fazer a habilitação junto ao Poder Judiciário na comarca de residência. Não pode... A gente, como tem um processo de adoção muito ágil em Farroupilha, às vezes as pessoas acham que lá em Farroupilha as coisas acontecem né, e querem se habilitar lá. Não, tem que se habilitar no judiciário da sua comarca. Reside em Caxias do Sul, tem que fazer a habilitação em Caxias do Sul, né? A partir daí vai receber as visitas da assistente social e psicólogo do fórum. A adoção ela é assim, Padre, toda ela é feita pelo Poder Judiciário, né? Quem destitui do pátrio poder é o Poder Judiciário, e quem faz a adoção, quem entrega uma criança, um adolescente para a família é o Poder Judiciário. O DNA da Alma ele é simplesmente um grupo de apoio à adoção. Então a gente tem encontros mensais, inclusive esse sábado nós vamos ter o nosso encontro mensal. E aí a gente vai com palestras, né, com
relatos de pessoas que adotaram e vão mostrar suas dificuldades, suas alegrias na adoção, para que a gente faça esse apoio, esse incentivo à adoção. Mostrar que a adoção é bonita, mostrar que a adoção é possível, né? Principalmente a adoção tardia, né? Adoção interracial. Então, adoção com crianças que passaram... Um dos grandes medos das pessoas é não adotar a criança doente, né? Mas a Pamela, minha primeira neném, adotei com 1 aninho saudável, e depois no decorrer da vida vieram alguns transtornos que atrapalham bastante a vida dela, mas a gente trabalha isso, então a gente não está livre dessas coisas, né? Sim, sim. Padre? Então as pessoas têm que entender isso. Esse é o objetivo do DNA da alma, mas a adoção ela é toda jurídica. Né? Toda via fora. Inclusive tem cidades que não têm grupos de apoio à adoção, né? Não é uma coisa muito... No Rio Grande do Sul nós temos Farroupilha, o DNA da Alma, Caxias, o Instituto Filhos, Porto Alegre, que tem um grupo de adoção, de apoio à adoção, e acho que Santa Maria deve ter um outro grupo. Então não é muito comum, mas não é a gente que faz a adoção. Às vezes as pessoas nos cobram... A adoção da gente, a gente não faz adoção, ele é todo do Poder Judiciário. Ah, tá. Para concluir, uma palavrinha para concluir sobre tudo isso que você diz e aquilo que você ainda gostaria de dizer como mensagem. Padre, quando a gente fala em adoção, a gente se empolga, e eu passaria o dia falando em adoção, né? Porque é uma coisa muito bonita. Mas assim, para as famílias que querem adotar, se levar essa criança, esse adolescente para dentro de casa e a partir daí não se falar mais em adoção com ela, esse amor que a gente vai passar para ela, essa confiança que a gente vai passar para ela, esse carinho, esse respeito, né, entendendo suas dificuldades, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo e, Padre, aquilo que o senhor falou lá no início, o amor que a gente dá para essas crianças é a chave do sucesso. Que coisa boa. Jorginho, parabéns, viu? Gostei demais, gostei da sua exposição aqui, porque ela já transparece, a gente já capta a profundidade do amor, da intenção, da reta intenção, da ausência de preconceitos, do amor mais puro de ser humano, também a quem trabalha nisso, nessas causas. Achei muito bom. Parabéns e que Deus abençoe vocês.